Bem-vindo de volta. Você está acompanhando, hora a hora, cada momento da paixão de Jesus Cristo. A sentença foi assinada. Os soldados arrancam o manto escarlate de Jesus, rasgando as feridas que haviam começado a secar sobre o tecido, e devolvem suas próprias vestes. Cada movimento é uma nova agonia sobre um corpo já destruído pela flagelação. E então trazem a cruz, uma viga pesada de madeira bruta. Os estudiosos estimam que o travessão horizontal, chamado patíbulum, que os condenados carregavam até o local da execução, pesava entre 30 e 40 quilos. Sob um corpo saudável, já seria um peso enorme. Sob o corpo de Jesus, flagelado, sem dormir, sem comer desde a véspera, com a coroa de espinhos ainda cravada na cabeça, era um peso quase impossível. Os soldados colocam a cruz sobre os ombros de Jesus. E o caminho começa. A via dolorosa, o caminho da dor, serpenteia pelas ruas estreitas de Jerusalém do Pretório até o Calvário. Pouco mais de 600 metros, uma distância que qualquer pessoa saudável percorreria em minutos. Para Jesus, seria o caminho mais longo da história. As ruas estão cheias, peregrinos da Páscoa, curiosos, soldados, sacerdotes, todos observando aquele homem destruído, carregando madeira pesada sobre o sol da manhã. E Jesus avança, um passo de cada vez, com todo o que ainda restava de força naquele corpo humano. Jesus cai. O peso da cruz, combinado com o esgotamento total do seu corpo, faz com que os joelhos cedam. A madeira pesada esmaga o chão junto com ele. As pedras irregulares da rua rasgam as feridas já abertas. A coroa de espinhos se crava ainda mais fundo. Os soldados o empurram. Levantai-vos. E Jesus se levanta. Porque o amor não fica no chão. Mas os joelhos voltam a ceder, e Jesus cai novamente, e se levanta novamente. Cada queda é uma batalha. Cada passo é uma vitória arrancada do esgotamento total. Os soldados percebem que Jesus não chegará ao Calvário sozinho. O ritmo está lento demais. A execução precisa acontecer. E então avistam na multidão um homem, Simão de Cirene. Um judeu da diáspora, vindo da região da Líbia, na África do Norte, que havia chegado a Jerusalém para a Páscoa. Provavelmente um homem forte, acostumado ao trabalho pesado. Os soldados o tiram da multidão sem cerimônia e ordenam: carrega a cruz deste homem. Simão não tinha escolha, era uma ordem romana. Mas o que começou como uma imposição tornou-se um privilégio eterno, porque Simão de Cirene é o único homem na história que carregou literalmente a cruz de Jesus. E naquele gesto forçado está uma das mais profundas lições da paixão. Às vezes somos chamados a carregar cruzes que não escolhemos, mas é exatamente nesse carregamento que nos tornamos parte da história de Deus. O cortejo avança pelas ruas de Jerusalém, e em meio àquela multidão que grita, que provoca, que observa com curiosidade ou indiferença, há um grupo que chora: as mulheres de Jerusalém. Elas estão ali, nas bordas da rua, com o rosto coberto de lágrimas, lamentando e pranteando aquele homem destruído que passa diante delas. Eram mulheres que o haviam seguido, que haviam escutado suas palavras, que haviam sido tocadas pela misericórdia de Jesus. Jesus as vê. E mesmo naquele momento, exausto, ensanguentado, carregando o peso da cruz e do mundo, para, e se volta para elas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Que coração é este? Que amor sem limites! No momento do seu próprio sofrimento extremo, Jesus se preocupa com o sofrimento dos outros. Não pede compaixão, oferece atenção. Não busca consolo, dá consolo. E então, numa cena que a tradição cristã preservou com imenso carinho, surge Verônica. Uma mulher simples, sem nome nos evangelhos. Verônica significa vera icon, imagem verdadeira. Ela rompe o cordão dos soldados, se aproxima de Jesus e limpa o seu rosto com um véu.
um gesto pequeno, humano, cheio de amor. E a tradição diz que o rosto de Jesus ficou impresso naquele tecido para sempre, porque nenhum gesto de amor, por menor que seja, passa sem deixar marca. O cortejo chega ao Calvário, em hebraico, Gólgota, o lugar da caveira, uma colina rochosa fora dos muros de Jerusalém, visível das estradas principais. Os romanos escolhiam lugares assim para as execuções propositalmente, para que todos vissem, para que o medo entrasse fundo no coração de qualquer um que pensasse em desafiar Roma. Jesus chega ao topo da colina. Os soldados o despem novamente. As vestes coladas às feridas são arrancadas, reabrindo cada corte, cada marca do flagelo. Jesus fica de pé no Calvário, sob o sol do meio-dia, completamente vulnerável diante do mundo. Então, o deitam sobre a cruz, os braços abertos, os pulsos posicionados sobre a madeira, e os pregos. Pregos romanos de ferro, grossos, longos, brutais, são cravados nos pulsos de Jesus. Ali, onde os nervos medianos se concentram, onde cada golpe do martelo dispara uma dor que percorre todo o braço como fogo. Depois, os pés. A cruz é erguida e encaixada no buraco cavado na rocha do Calvário com um impacto que sacode cada osso, cada ferida, cada músculo do corpo de Jesus. E ali está ele, o Filho de Deus, pregado numa cruz de madeira, entre dois ladrões, fora dos muros da cidade, abandonado pela maioria, mas de pé, erguido, visível para todos. Como havia dito, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz está erguida. Jesus respira com dificuldade. A crucificação é uma morte lenta e brutal. O peso do corpo sobre os pregos torna cada respiração um esforço imenso. Para inspirar, é preciso se erguer sobre os pregos nos pés. Para expirar, o corpo cede e o peso recai sobre os pulsos. Cada respiração é uma escolha de continuar. E Jesus continua. Ao redor da cruz, os soldados dividem suas vestes entre si, jogam dados sobre a sua túnica, aquela tecida de alto a baixo sem costura, cumprindo sem saber uma profecia escrita no Salmo 22, 1000 anos antes. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. A multidão provoca, os sumos sacerdotes zombam, os que passam balançam a cabeça e gritam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. E Jesus não desce. Não porque não poderia, mas porque nos amou até o fim. E então, naquele momento de dor suprema, de humilhação total, de abandono quase completo, Jesus abre os lábios, e as suas primeiras palavras da cruz não são de ódio, não são de maldição, não são de desespero. São de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O mundo inteiro deveria parar diante desta frase. O homem pregado na cruz pedindo perdão para quem o pregou, o inocente intercedendo pelos culpados, o amor respondendo ao ódio com misericórdia. Ali, no Calvário, Jesus não apenas morreu por nós, ele nos perdoou enquanto morria. Esta foi mais uma hora da paixão de Jesus. O caminho da cruz percorrido com cada gota de força que restava. A madeira erguida contra o céu de Jerusalém, e as primeiras palavras do Calvário, não de ódio, mas de perdão eterno. A jornada continua, e as próximas horas trarão os momentos mais profundos e mais dolorosos de toda a paixão.